Em oitavo lugar, está a Ford F-75, na rara versão a diesel. E você pode até estar se perguntando se existe mesmo de verdade a versão a diesel, e a resposta é sim, apesar de ser muito rara e praticamente desconhecida. Esta versão vinha equipada com o motor Perkins 4203, de 4 cilindros movido a diesel, o mesmo que foi muito utilizado nos tratores Ford. Este motor rendia a potência de 70 cavalos e 22 kg de torque a apenas 1.500 RPM, porém, não há muitas informações sobre este tipo de motor, nem mesmo consumo, ou dados de velocidade máxima, mas o restante da picape era praticamente o mesmo da versão a gasolina, como o comprimento de 4,86 metros, largura de 1,88 metros, e entre eixos medindo 2,99 metros. Sua capacidade de carga, com certeza seja de 1.000 kg, pois para um veículo receber este tipo de motor a diesel, ele tem que carregar pelo menos 1.000 kg de carga em sua caçamba. No seu interior, recebia banco inteiriço, painel na cor do veículo, e painel de instrumentos com o básico, como velocímetro, marcador de combustível e temperatura do motor. Um detalhe que vale a pena se observar era a tomada de ar basculante, localizada entre o capô e o para-brisa, que tinha a função de captar o ar fresco com o veículo em movimento e direcioná-lo para o interior da cabine. E se você souber de mais alguma informação sobre esta rara versão, então deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário do vídeo. Em sétimo lugar, está a Chevrolet D10. A D10 foi uma picape da Chevrolet produzida de 1979 até 1984, quando foi substituída pela D20. O seu visual era marcado pela frente com capô com vincos profundos, pela grade plástica com 2 faróis circulares, e pelas luzes de direção, localizados entre a grade e o para-choque cromado. Na sua lateral, recebia um vinco ligando o desenho do capô até a traseira. Já as rodas eram acompanhadas por calotas cromadas. Na sua traseira, recebia lanternas com desenho retangular e cantos arredondados. Um detalhe bem interessante era o para-choque, duplo, ou seja, um em cada lado. No seu interior, recebia banco inteiriço, câmbio manual de 4 marchas, painel com revestimento plástico, e painel de instrumentos com 2 mostradores circulares, e luzes espias ao centro. Em relação à suspensão, a D10 era equipada com suspensão independente na dianteira, enquanto na traseira, esta picape recebia o clássico eixo rígido com feixe de molas, que era o suficiente para suportar os 1.150 kg de carga máxima, em sua caçamba. Agora falando de números. Esta picape vinha equipada com o motor Perkins 4326, de 4 cilindros em linha. Este motor de 3,9 litros rendia a potência de 82 cavalos e 25,6 kg de torque a apenas 2.800 RPM. E com peso de 1.870 kg, esta picape tinha uma relação peso-potência de 22,8 kg por cavalo, porém, este número influenciava muito no seu desempenho, fazendo de 0 a 100 em incríveis 30 segundos, já a sua velocidade máxima era atingida em 120 km por hora. Uma dica que vou dar a você é observar a evolução da potência dos motores, que vai aumentando no decorrer dos anos, e consequentemente, a relação peso-potência vai caindo, e veja como estes resultados influenciam muito no desempenho de cada veículo. Em relação ao consumo, esta picape fazia a média de 8 km por litro na cidade, e de 12 na estrada. Agora falando de segurança, a D10 era equipada com freios a disco na dianteira e tambor na traseira. Em sexto lugar, está a Toyota Bandeirante. A picape Bandeirante surgiu em 1963 e foi descontinuada em novembro de 2001, e permaneceu no mercado durante 38 anos, praticamente sem grandes alterações. Esta picape é conhecida pela sua robustez e capacidade de se deslocar em terrenos desfavoráveis, graças à sua tração 4x4, dotada de reduzida. E como diz o seu manual, o Toyota Bandeirante foi construído para durar longos anos, produzindo lucros para seus proprietários, e essa frase não chega a ser desmentida pelos donos. O seu visual era marcado pela frente bem parruda, dotado de travas em T, que prendiam o capô, e grade plástica com faróis retangulares, enquanto os piscas ficavam localizados sobre os paralamas. Um detalhe bem curioso é o para-choque dianteiro,
bem mais afastado em relação à frente do veículo. Na sua lateral, recebia quebra-ventos nas portas, maçanetas embutidas rentes à carroceria e faixas decorativas. Já na traseira, recebia lanternas localizadas no para-choque. No seu interior, recebia bancos anatômico, com encosto reclinável para o motorista, painel de aço pintado na cor da cabine, sistema de ventilação forçada e um painel de instrumentos completo. E o câmbio é um manual de 5 marchas. Em relação à suspensão, tanto na dianteira quanto na traseira, esta picape era equipada com eixo rígido e feixe de molas semi-elípticas, porém este tipo de suspensão sacrificava o conforto, mas por outro lado quase não há problema com manutenções. Já a sua capacidade de carga é de 1.100 kg, o que é muito bom para uma picape. Agora falando de números. Esta picape vinha equipada com o motor 14B, de 4 cilindros em linha. Este motor de 3,7 litros rendia a potência de 96 cavalos e 24,4 kg de torque a apenas 2.200 RPM. E com peso de 1.980 kg, esta picape tinha uma relação peso-potência de 20,6 kg por cavalo. E fazia de 0 a 100 em 30 segundos, já a velocidade máxima era atingida em 125 km por hora. Em relação ao consumo, a Bandeirante fazia média de 9 km por litro na cidade e de 12 na estrada. Agora falando de segurança, a picape Bandeirante era equipada com freios a disco na dianteira e tambor na traseira. E se você estiver gostando desse tipo de conteúdo, com informações e detalhes de cada carro, então eu te convido a se inscrever no canal para não perder a próxima história automotiva. Ah, e não se esqueça de curtir, pois só assim o YouTube vai poder recomendar este vídeo para mais pessoas. Em quinto lugar, está a Ford F1000. A F1000 foi uma linha de picape pesada, produzida pela Ford do Brasil, entre os anos de 1979 e 1998. E nesses 19 anos em que foi produzida, esta picape recebeu uma série de melhorias, tanto no seu visual quanto em motores. Já esta versão que vamos falar hoje será a última, com o motor mais potente que equipou a Ford F1000. O seu visual era basicamente idêntico ao da Ford F150 de nona geração, fabricada e vendida nos Estados Unidos. Esta última atualização era marcada pela nova frente, com faróis menores, que eram acompanhados pelas luzes de direção, em formato retangular, posicionadas abaixo dos faróis principais. Já a grade ficava mais larga e era acompanhada por filetes horizontais e verticais. O para-choque, dependendo da versão, podia ser cromado ou pintado na cor da picape. No seu interior, recebia bancos bastante confortáveis, enquanto o painel era semelhante a de um automóvel, sendo todo em plástico e com 4 saídas de ar para ventilação forçada. O painel de instrumentos era todo completo e de fácil visualização. Já o câmbio era manual de 5 marchas. Em relação à suspensão, a F1000 é equipada com suspensão independente na dianteira e eixo rígido com feixe de molas na traseira. Enquanto a sua capacidade de carga é de 1.040 kg, o que é muito bom para uma picape. Agora falando de números. Esta picape vinha equipada com o motor MWM Série 10, turbo diesel, de 4 cilindros em linha. Este motor de 4,3 litros rendia a potência de 135 cavalos e 42 kg de torque a apenas 1.600 RPM. E com peso de 2.390 kg, esta picape tinha uma relação peso-potência de 17,7 kg por cavalo. E fazia de 0 a 100 em 20 segundos, já a sua velocidade máxima era atingida em 144 km por hora. Em relação ao consumo, a picape da Ford fazia média de 9,2 km por litro na cidade e de 12 na estrada. Agora falando de segurança, a Ford F1000 era equipada com freios a disco na dianteira e tambor na traseira. Em quarto lugar, está a Chevrolet D20. A D20 faz parte da segunda geração de picapes produzidas pela General Motors do Brasil, no período de 1985 e 1996. A D20 que vamos apresentar hoje já é a versão mais nova, dotada da nova frente, composta por faróis no formato trapezoidal, com piscas separados, e nova grade plástica. O para-choque dianteiro
além de receber ponteiras plásticas, também vinha pintado na cor da picape. Na sua lateral, recebia um vinco ligando o desenho do capô até a traseira. Também recebia faixas decorativas, rodas de liga leve e ganchos na carroceria. A sua traseira recebia Santo Antônio atrás da cabine, lanternas verticais com iluminação separada e para-choque com 2 degraus, o que facilitava o acesso para a sua carroceria. No seu interior, esta picape recebia um painel de plástico com desenho envolvente, com instrumentação bem completa. Além disso, também recebia uma clarabóia no teto, o que auxiliava ainda mais na ventilação interna. Os bancos eram anatômico, e o câmbio era manual de 5 marchas, com a 5ª marcha bem longa, para fazer com que o nível de conforto melhorasse na estrada. Em relação à suspensão, a D20 é equipada com suspensão independente na dianteira e eixo rígido com feixe de molas na traseira. Enquanto a sua capacidade de carga é de 1.110 kg, o que é muito bom para uma picape. Agora falando de números. Esta picape vinha equipada com o motor Maxion S4T Turbo Plus, de 4 cilindros em linha. Este motor de 4.0 litros rendia a potência de 150 cavalos e 46,5 kg de torque, a apenas 1.400 RPM. E com peso de 2.328 kg, esta picape tinha uma relação peso-potência de 15,5 kg por cavalo. E fazia de 0 a 100 em 19 segundos, já a sua velocidade máxima era atingida em 143 km por hora. Em relação ao consumo, a D20 fazia média de 9,5 km por litro na cidade e de 11,2 na estrada. Agora falando de segurança, a Chevrolet D20 é equipada com freios a disco na dianteira e tambor na traseira. Agora que já chegamos no top 3, para o vídeo não ficar muito longo, vamos reduzir a história de cada picape e focar apenas no que realmente interessa, os números. A Silverado foi uma picape de grande porte, lançada no Brasil em 1997, para substituir a D20, porém, teve vida curta por aqui, sendo descontinuada em 2001. A Silverado que vamos citar nesse vídeo será a versão mais potente, equipada com o motor MWM Sprint turbo diesel, de 6 cilindros em linha. Este motor de 4.2 litros rendia a potência de 168 cavalos e 43,3 kg de torque, a apenas 2.000 RPM. E com peso de 2.305 kg, esta picape tinha uma relação peso-potência de 13,7 kg por cavalo. E fazia de 0 a 100 em 14,5 segundos, já a velocidade máxima era atingida em 167 km por hora. Agora falando sobre o consumo, a Silverado fazia média de 7,8 km por litro na cidade e de 9,3 na estrada. Em relação à suspensão, esta picape é equipada com suspensão independente na dianteira e eixo rígido com feixe de molas na traseira. Enquanto a sua capacidade de carga é de 1.110 kg, o que é muito bom para uma picape. Agora falando de segurança, a Chevrolet Silverado é equipada com freios a disco na dianteira e tambor na traseira. Em segundo lugar, está a Ford F250. Lançada em 1998, inicialmente com o motor Cummins Turbo, de 145 cavalos, esta picape era a resposta da Ford para a recém-lançada Chevrolet Silverado, lançada um ano antes. Em 2006, para o modelo 2007, a Ford fez a primeira reestilização, e com ela trouxe mais 2 novidades. A primeira fica por conta da tão esperada tração 4x4, já a segunda novidade fica por conta do novo motor Cummins, mais potente e com injeção eletrônica. Este motor de 3.9 litros rendia a potência de 203 cavalos e 56 kg de torque, a apenas 1.500 RPM. E com peso de 2.524 kg, esta picape tinha uma relação peso-potência de 12,4 kg por cavalo. E fazia de 0 a 100 em 13,9 segundos, já a sua velocidade máxima era atingida em 160 km por hora. Em relação ao consumo, a Ford F250 fazia média de 7,1 km por litro na cidade e de 9,5 na estrada. Em relação à suspensão, esta picape é equipada com suspensão independente na dianteira e eixo rígido com feixe de molas na traseira.
enquanto a sua capacidade de carga é de 1.056 kg, o que é muito bom para uma picape. Agora falando de segurança, a F250 é equipada com freios a disco na dianteira e tambor na traseira. Em primeiro lugar, está a Dodge Ram 2500 SLT. Lançada em 2004, a nossa Ram era importada do México, sempre na versão SLT, equipada com câmbio automático de 4 marchas, com alavanca na coluna de direção, tração 4x4 de uso temporário, e motor Cummins, turbo diesel. Este motor de 5,9 litros rendia a potência de 330 cavalos e 83 kg de torque a apenas 1.600 RPM. E mesmo pesando 3.073 kg, esta picape tinha uma relação peso-potência de apenas 9,3 kg por cavalo. O resultado era de 0 a 100 em incríveis 10,6 segundos, já a sua velocidade máxima era atingida em 170 km por hora. Em relação ao consumo, esta picape fazia média de 5,6 km por litro na cidade e de 7,8 na estrada. Sobre a suspensão, a Dodge Ram é equipada com eixo rígido com mola helicoidal na dianteira e eixo rígido com feixe de molas na traseira. Enquanto a sua capacidade de carga é de 1.009 kg, o que é muito bom para uma picape. Agora falando de segurança, ela é equipada com freios a disco nas 4 rodas. E na sua opinião, quais destas picapes é a melhor? Deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário do vídeo.